Olá, amigos, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira que nos encontramos aqui reunidos para mais um estudo dessa semana. Lembrando aos irmãos do nosso telefone que está aí na tela, o WhatsApp só funciona o WhatsApp 981 15 90 70. Também está o nosso Instagram para que vocês possam estar compartilhando, curtindo. Esse nosso WhatsApp ele é importante para você encaminhar nomes para tratamento. Até hoje ainda recebemos nomes sem endereço, sem o problema da pessoa, mas é importante, o máximo possível, colocarmos o nome completo, o endereço da pessoa e o problema que ela está passando, para a gente poder encaminhar devidamente, né, o problema que ela está passando, para poder fazermos a oração específica para o caso. Então, por favor, usem esse telefone também para fazer alguma pergunta hoje, pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Assim que possível, a gente vai estar respondendo, tá bom? Mas é muito importante divulgarmos esse telefone, porque você pode estar comunicando conosco durante a semana, fazendo alguma pergunta em relação à instituição, sugerindo temas, enfim, é um telefone para comunicarmos através do WhatsApp, tá bom? Muito bem. Nós vamos dar início à nossa reunião, nós vamos fazendo a leitura do Evangelho, uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Logo em seguida, faremos a oração inicial para iniciarmos nosso estudo. Ao final dos nossos estudos, faremos uma oração para as pessoas que mandaram nomes para tratamento através do WhatsApp e os nomes que se encontram inscritos em nosso caderno de tratamento à distância. Esses nomes que vocês encaminham, nós também rezamos, oramos, tratamos na segunda-feira presencialmente. Na nossa instituição, aqui em Sobradinho, na quadra 4, nós temos toda segunda-feira às 20 horas a nossa reunião presencial, com palestra, com passe, com tratamento espiritual, com estudos. Então, segunda-feira presencial e quarta-feira por aqui, a fim de que todos possam também participar. Nós vamos então, no final, falarmos do nosso trabalho social, como toda semana temos feito. Nós vamos agora então fazer a leitura do Evangelho e, em seguida, a nossa oração. O título de hoje está aí: Amai os vossos inimigos. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que estais nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então está aí a passagem em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Convidamos a todos, nesse momento, a elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a fim de, Senhor, através de nosso pensamento em sintonia, pedirmos a tua proteção, o teu amparo para todos nós, para todos os lares que nesse momento estão ligados nesse trabalho, nesse estudo, a te rogar as bênçãos, o amparo, a proteção para todos nós, para todos aqueles que têm sofrido, os irmãos que estão em situações delicadas no campo material, no campo espiritual. Permita, Senhor, que esse estudo nos proporcione condições de entendimento
os teus ensinamentos divinos, para que melhor possamos colocar em prática em nossas vidas, para que possamos melhorar a cada dia. Tua paz, que o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças. Ok, meus irmãos, nós vamos então dar início aí ao nosso estudo, dando sequência, né, a essa leitura do Evangelho de Mateus. Nós escolhemos para essa noite uma passagem de Emmanuel que está no livro Bênção da Paz, lá na lição número 27. Bênção da Paz, Bênção de Paz, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier. Então, na lição 27, Emmanuel nos traz uma belíssima lição para que possamos compreender essa passagem tão delicada. Amai os vossos inimigos. Então, como entender isso? É tão difícil amar aqueles que estão ao nosso lado, como amar os inimigos. Então, na própria passagem de Mateus, nós vemos a importância de trabalharmos essas questões, né? Para que possamos estar em comunhão com o Pai. Por isso que ele fala, a fim de seres filhos do vosso Pai. Ou seja, nós temos que estar em comunhão com a espiritualidade superior, com os ensinamentos divinos. E ele fala que, mesmo assim, né, Jesus nos traz esse ensinamento porque não tem como, não tem como viver o teu ensinamento divino se não trabalharmos essas questões, porque o sentimento de amor, ele tem que ser universal, sem distinção. E dentro desse quadro, aqueles que nos odeiam, aquele que temos aversões, né? Muitas das vezes a gente acha que inimigo é aquele inimigo ferrenho, que se declara com clareza a inimizade, com odeios expressos, né? Na nossa conversação, na nossa vivência, em nossos atos. E a gente tem que ampliar esse quadro de entendimento. Se Jesus nos ensina o amor, inclusive trabalhamos isso na semana passada em relação à caridade, né? Temos que ter amor, humildade, paciência. Não tem sentido adquirirmos essas virtudes se existe um grupo ou pessoas que excluímos no campo da inimizade. Então, por isso que Mateus já nos traz explicações em relação a isso, porque se nós não amarmos a todos, inclusive os inimigos, né, que recompensa nós receberemos com isso? Porque os publicanos não fazem também? Se apenas os vossos irmãos saudades, aqueles que estão em comunhão conosco, né? O que que nós vamos fazer mais do que os outros? Então aí a gente vê a importância de buscarmos algo diferente, buscarmos trabalhar as questões que ainda não estão solidificadas em nós. Então os ensinamentos do Senhor, no qual, se nós nos propomos a nos tornar melhores, se nos propomos durante a vida, a essa existência, fazermos algo de útil, de importante, nós temos que trabalhar essas questões e Emmanuel vai nos trazer um entendimento muito bom para que a gente possa compreender como agir no nosso dia a dia, trabalhando essas questões. A lição que Emmanuel nos traz, nós vamos colocar na tela agora, razões para amarmos os inimigos. Então, só no título da lição, nós já vemos que Emmanuel tenta clarear a nossa mente para esse entendimento das razões para que possamos trabalhar essa questão da inimizade, daqueles irmãos que não temos uma afinidade mais ampla. Então, ele
começa assim: os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós. Então, os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós, porque Deus não vai diferenciar qualquer um dos seus filhos. E se algum próximo meu eu considero como inimigo, não posso esquecer que ele também é filho de Deus, mostrando que o tratamento que a vida vai me dar não é diferente daquele que eu considero como inimigo. E ele continua aí, consequentemente, nossos irmãos. Então, o nosso inimigo, se assim consideramos, são nossos irmãos. Então, olha como é que é claro: os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós e, consequentemente, nossos irmãos. Para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Então, só nessa primeiro parágrafo aí, essa primeira fala de Emmanuel, não há diferença. Lembra, se eu tenho um inimigo, ele só é meu inimigo, mas ele é meu irmão, somos filhos de Deus. E nenhum tratamento será diferenciado para mim ou para esse que eu considero como meu inimigo. As mesmas oportunidades. Deus providenciará recursos e caminhos, porque isso acontece conosco. Deus, nosso Pai, pela tua bondade divina, através dos seus grandes mensageiros ao longo da vida, vão providenciar, vão cuidar de nós, recursos e caminhos, para que não nos falte nada na vida, para colocarmos em prática os seus ensinamentos, para que cumpramos os nossos compromissos reencarnatórios na nossa vida, em todas as nossas existências. E aqueles que nós não combinamos, temos aversões, vão receber a mesma assistência, os mesmos encaminhamentos, os mesmos recursos. Então, Emmanuel já fala para nós que não tem sentido alimentarmos esse campo da inimizade. Então, Emmanuel prossegue, vamos pôr na tela: temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida. Então, esses recursos, esses caminhos, nossa, sem isso, não avançamos. Sem essa assistência bendita espiritual, ele fala, né? Esses estímulos, temos muito a dever a eles, aos amigos, aos verdadeiros amigos, que nos asseguram êxito na vida. E temos vitória na vida é graças aos amigos espirituais que podem estar encarnados ou desencarnados. Mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos os próprios erros. Olha que espetáculo, uma nova visão que Emmanuel traz para nós. Não é só os nossos amigos, mas ele fala que não podemos esquecer que devemos bastante aos inimigos. Olha o que ele fala: pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos
os próprios erros. Me lembro aqui de uma queixa de Chico Xavier a Emmanuel, porque Emmanuel, o Chico sempre falou nas oportunidades que teve, que ele tinha perseguidores, espíritos obsessores, que sempre o acompanhou ao longo da vida. E certa feita, ele questionou Emmanuel, queixando da presença desses espíritos. Emmanuel chega a falar para ele que os amigos, muitas das vezes, por gostar de nós, não falam a verdade na nossa frente, mas que os inimigos, esses sim, têm nada a perder, falam o real, a verdade. E isso faz com que, no caso do Chico, o corrigisse. Era uma maneira que ele tinha de corrigenda na vida, em suas condutas. Então, lendo essa mensagem aqui de Emmanuel, me recordei disso. Chico sempre lamentou, reclamou, mas ele aprendeu. Os nossos inimigos, os perseguidores, os obsessores, é uma oportunidade que temos de corrigirmos, retificarmos os nossos erros, porque eles falam a verdade, eles falam sem medo, eles expõem aquilo que sentem, aquilo que observam em nós. Por isso que Emmanuel falava para o Chico que, ao longo da existência, eles também ensinavam. Por isso que ele fala aqui que nós devemos, não é só aos nossos amigos, não, mas aos nossos inimigos, que nós devemos muito, porque é uma maneira que nós temos de nos corrigirmos. Olha só que visão extraordinária que Emmanuel nos traz para que tenhamos uma visão diferente, para entendermos que na nossa vida nós vamos ter sempre as desavenças, aqueles que não concordam conosco, aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que nos acompanham ao longo da vida, no qual temos dívidas, pelo estágio evolutivo que nos encontramos, reencarnamos com grande parte desses espíritos e muitos no plano espiritual. É por isso que é tão delicado e difícil não termos ações obsessivas. Por isso que Allan Kardec nos ensinou nas suas obras, principalmente lá no Livro dos Médiuns, falando das obsessões, dos tipos de obsessões, que ele classifica a obsessão simples, que é essa corriqueira, que sempre estamos ligados, à fascinação, à subjugação em instâncias mais graves. A verdade é que nós não estamos isentos dessas perseguições pelo quadro mental que nos encontramos, pelo estágio evolutivo que nos encontramos. E essas ações, essas conexões ocorrem pelo nosso estado moral, pelas conexões mentais. Se nós formos perguntar para qualquer pessoa, gostaria de um perseguidor, de um obsessor ao seu lado? Ninguém quer, mas nós temos, pelas afinidades mentais, fluídicas, pelo nosso quadro moral, pela nossa personalidade, pelas características ainda aquém da evolução adequada. Então, esse estudo e nessas palavras de Emmanuel, nós entendemos que Deus, nosso Pai, permite que aconteça essas desavenças, esses encontros, essas conexões, porque é uma maneira que temos de evoluir, de avançarmos, de entendermos quais são as nossas fraquezas, em que ponto erramos, quais os pontos negativos que ainda nutrimos. E os nossos inimigos são perfeitos para nos colocar isso com clareza. E se temos a proposta, o objetivo, a intenção de buscar a nossa melhoria,
Tá aí um recurso importantíssimo. Emmanuel então continua na sua mensagem consoladora, trazendo-nos as explicações, e ele continua da seguinte maneira: o adversário é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma, a afeição do lavrador que cava a terra, a fim de que produzamos na seara do bem. Olha que espetáculo! Ele pega esses adversários, esses inimigos, comparando com um lavrador que fere, cava a terra, traz dor, mas ela vai produzir, vai ser depositada ali uma semente e ela vai germinar e produzir. É a mesma coisa, são os nossos. Eles são verdadeiros, eles nos tocam nos pontos de maior fraqueza nossa, e isso vai fazer com que removamos as questões negativas que trazemos, com um conteúdo novo que vamos aguando, jogando água, alimentando aquela semente, e passamos a produzir na seara do bem. Olha que visão extraordinária que Emmanuel nos traz. E prossegue ele: o amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Porque quando entramos em decadência vibratória, quando nos irritamos, nós descompensamos energeticamente o nosso campo de energia, o nosso campo. Por isso que ele fala, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico, dentro do processo reencarnatório, toda a nossa mente está altamente envolvida nessa questão, porque no trato com o adversário, se não tem corrigendas, se não tem postura de reforma e de mudança, se não tentamos transformar isso, essa relação numa relação no campo do bem, nós vamos nos alimentar de energias negativas, produzidas por nós mesmos e em conexão, não só com o nosso adversário, mas os adversários espirituais que comungam aquela faixa vibratória. Olha onde Emmanuel foi adentrar, porque se não tiver ajuste, estivermos num campo de desajuste em relação com o nosso próximo, com o nosso adversário, vamos desenvolver desequilíbrio circulatório, neuroses, loucura, úlceras, porque as energias, como nós já mostramos em estudos anteriores, que circulam no nosso campo mental, ele tem a tendência de materializar, a exteriorizar de nós. E eles se materializam em forma de doenças. Então, a nossa mente tem que estar em outra sintonia. Aí Emmanuel fala assim: orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações. Evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa para com os nossos adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. Como é importante trabalharmos essas questões com os nossos adversários. Não é fácil, mas é preciso nos defendermos, porque senão todo aquele conteúdo de relação adversária com o nosso próximo, ele se volta contra nós mesmos.
Porque todo conteúdo que eu projeto, que eu me relaciono, ele circula no meu campo íntimo primeiro, antes de exteriorizar em direção àquele que eu penso, que eu desejo, que eu relaciono. Então, quando ele fala de orar em benefício desses adversários, nós vamos evitar perturbações para nós mesmos. E é de bom tom, é útil quando agimos no campo do bem, como fazemos quando nos dirigimos com ações de equilíbrio, ações boas. Isso é saudável para nós. E ao mesmo tempo que no campo de perturbações, no campo negativo, eu me alimente dessas energias negativas, quando eu faço um bem, eu vou nutrir de energias positivas. Eu saio ganhando mais, porque aquelas energias me tomam em primeiro para exteriorizar para o meu próximo. Porque a nossa mente, o nosso pensamento, ele está em circuito fechado comigo. Então, tudo que eu penso circula no meu campo. Depois ele é exteriorizado. Por isso a clareza de Emmanuel nos trazendo essas lições. Ele prossegue amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus com as melhores vibrações de fraternidade, porque tem que ser verdadeiro. Eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. Olha que bacana, amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. Meus irmãos, se hoje temos aflições e aborrecimentos, é porque nós não praticamos essa lição. Olha só. Se eu amar o meu inimigo, eu consigo eliminar 90% do meu sofrimento, das minhas angústias, das minhas aflições, dos meus aborrecimentos, e se eu os tenho, é porque eu não estou colocando em prática esse ensinamento ou essa orientação. Emmanuel prossegue, abençoando em silêncio. Olha só. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. Olha, costumo dizer, a entrelinhas que Emmanuel nos traz. A serenidade, o apreço. Ele fala em abençoar em silêncio. Ele não está falando em confronto direto com o próximo. Ele está falando para expressarmos sentimentos, orações, ao bem-querer, a serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam, porque preocupar, falar, maldizer, isso nos destrói, porque todo esse conteúdo, ele é energia.
e vai se voltar tudo contra nós mesmos. De novo, Emmanuel, o amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência. Olha só. Na hipótese de serem malfeitores confessos, porque quando Jesus nos disse: ide e reconciliai-vos com o adversário, nos ensina, olha o que Emmanuel está colocando aqui, nos ensina a fazer paz em nossas relações. Como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente. Olha só. A criança e o doente dentro de uma fragilidade natural. Vou repetir. Quando Jesus nos disse: ide e reconciliai-vos com o adversário, nos ensina a fazer paz em nossas relações. Como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente. Mas, olha só, como ele encerra a lição. Mas, em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles. Mas, em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles. Ele fala para amar, orar. Olha só que beleza, porque são níveis de entendimento, são níveis de momento, instâncias momentâneas. Todas as lições anteriores que ele nos ensina é para nós, por nosso comportamento, para as nossas atitudes, para nos preservarmos dos campos energéticos que possam vir a nos desequilibrar, a nos destruir. Uma criança e um doente precisam de apoio, de boa vibração. Assim como os nossos adversários, ele compara: não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente. Que pode ser nós. Nós não precisamos nos desequilibrarmos, destruir o nosso programa reencarnatório, falirmos em nossas tentativas de melhorarmos, de evoluirmos. Em lugar nenhum do Evangelho, Jesus recomenda cooperar com eles. Mas nós podemos orar por eles, fazer algo em favor de nós mesmos, amar o nosso próximo. E ele nos mostra todos os benefícios que podemos ter e adquirir, lembrando que eles são importantes na nossa vida, porque é como se eles nos vigiassem, nos colocando as realidades das nossas falhas, dos pontos que precisamos melhorar. Por isso, uma belíssima comparação que ele faz do lavrador quando ele cava, fere a terra, mas com o objetivo melhor, maior, de produzir a seara do bem. E essa lição
Nossa, fique em nós. E possamos lembrar essa marcante frase no final, quando ele fala que em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles. Só nos orienta a amar, a orar. Só nos recomenda. Vamos colocar na tela para encerrar exatamente novamente a passagem, para que a gente possa fixar bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que outros? Não fazem outro tantos pagãos? Então está aí Emmanuel nos clareando a nossa postura, a nossa conduta, para que nos equilibremos, porque a cooperação, o entrelaçamento, a comunhão junto a eles, no futuro, em outra instância, quando estivermos no outro patamar de entendimento. Mas agora, em cima dessas orientações, nos cabe, em silêncio, fazermos algo em favor de nós mesmos, em função daqueles que ainda são os nossos adversários, ainda temos as nossas desavenças, mas em silêncio, no íntimo, nós para com o plano maior da vida, para com Deus nosso Pai, para que possamos construindo campos que amanhã façam com que nos unamos numa compreensão divina. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Muito bem, irmãos. Nós agora vamos fazer a oração em favor dos irmãos que estão em tratamento, que foram encaminhados pelo nosso WhatsApp. Convidamos a todos a elevarmos os nossos pensamentos ao plano superior da vida e agradecermos, Senhor, esse momento de entendimento dos teus ensinamentos, mas que, pela orientação da espiritualidade, os estudos que nós absorvemos nesse momento, essa nossa oração possa ser dirigida a todos aqueles que ainda não compõem o nosso quadro de irmãos e amizade espiritual. Permita que possa chegar a cada um em forma de bênção, de luz, e que possamos nos esforçarmos, ao menos, Senhor, para que fiquemos em silêncio, sem pensamentos desagradáveis, sem pensamentos que firam, sem palavras e ações que venham a desencadear mais ainda o nosso distanciamento. Permita, Senhor, que possamos lutar muito pela melhoria de todos esses campos e que essas vibrações se estendam a todos os nossos irmãos que estão em tratamento, que estão em nosso caderno de vibração, para que todos possam ser visitados por tua bondade divina, pela equipe de Mãe Maria Santíssima, a sua mensageira Celina, com a sua caravana, possa se estender a todos os lares sofredores, a todos aqueles que têm sofrido no campo material, no campo espiritual, encarnados ou desencarnados, que as suas bênçãos se espalhem, Senhor. Que o amor de Mãe Maria Santíssima possa cobertar a todos. Que a tua paz e o teu amor continue conosco hoje. Graças a Deus.
Muito bem, amigos, como toda semana temos feito, nós temos o nosso trabalho social, que nós vamos mostrar aí para vocês. Distribuímos todo mês uma cesta básica, tá aí os itens que vocês já conhecem, que compõem a nossa cesta básica. Também temos um enxoval para as mães, né, grávidas que estão ligadas à nossa instituição, que chegam necessitadas e sempre que tem, nós estamos trabalhando sempre nessas doações, preparando kits para que possa ser entregue para essas mães. Está aí a lista. Por que que colocamos a lista? Porque tem pessoas que gostariam de doar itens, tanto para compor a cesta básica, como para compor aí o kit do enxoval, tá bom? Por isso que nós colocamos aí. Aqui tá os dados para a cesta básica e para o kit do enxoval. Tá aí o nosso Pix, o QR Code, tá bom? A agência bancária da instituição, aparece o nome lá GER, porque é Grupo Espírita Regeneração, aparece o GER Educandário, o Instituto Vitória Regia, que é a nossa mantenedora. Então isso tudo tem lá no comprovante quando você manda o Pix. Isso vai cair numa conta onde nós destinamos somente para esse trabalho de enxoval e da cesta básica. Estamos também fazendo uma campanha do Posto de Assistência Francisco de Assis, campanha PAFA, porque colocamos uma cota de R$ 200 para aquelas pessoas que têm condições ter uma base, né? Mas nós estamos precisando juntar R$ 60.000 para quitarmos o restante da nossa vida na aquisição de um novo lote para o PAFA, para o Posto de Assistência Francisco de Assis. Porque onde funcionava o Posto de Assistência Francisco de Assis, hoje está se transformando numa creche, ampliando os trabalhos do educandário. Então, com isso, nós adquirimos lá na Nova Colina um novo local. Estivemos domingo passado, já nesse domingo passado, estivemos lá fazendo uma oração, um culto, apresentando para os trabalhadores que foi possível nos encontrarmos, a fim de que possamos ir fazendo orações, possamos entender a importância desse trabalho, dessa campanha. Está aí o Pix, o QR Code direitinho, o Pix, inclusive, é o telefone que nós divulgamos aqui, institucional. E aqui, ó, nós vamos deixar para vocês também o porquê que nós criamos uma conta pessoal no nome da dirigente do trabalho. Porque é um lote que não está regularizado ainda, então nós precisamos de uma conta que dê para a gente mexer e cuidar disso. Então, por isso que assim colocamos aí, assim que nós conseguimos quitar a nossa dívida, nós então vamos encerrar essa conta, tá bom? Então é importantíssimo, tá aí os dados bancários, o QR Code específico para essa doação. Continuemos doando para a cesta básica, para o enxoval, e na medida do possível vamos também doar para que a gente possa quitar a nossa dívida e a gente dar sequência aí a esse nosso trabalho. Em função do posto de assistência Francisco de Assis, no próximo dia 8 de agosto, nós vamos fazer um sorteio de uma televisão Philips de 43 polegadas. Nós estamos com uma rifa que distribuímos para todos os componentes do grupo. Temos ainda rifas em nossas mãos. Quem quiser contribuir adquirindo um carnê de 10 folhinhas a R$ 10, um carnê sai a R$ 100. Quem quiser para distribuir, vender, contribuir conosco, nos procure no WhatsApp. Quem quiser comprar uma rifa, R$ 10 também, pode entrar em contato conosco e a gente dá um jeito de chegar até você essa rifa e você, através de um Pix, você passa o dinheiro e a gente dá sequência. E no dia 8 de agosto, nós vamos fazer o sorteio na instituição, no final do trabalho, vamos fotografar, filmar, para postar nas redes sociais e a gente descobrir aí quem vai ser o ganhador dessa televisão Smart Philips de 43 polegadas, tá bom? Então tá dado o nosso recado, curta o nosso vídeo, gravem aí, divulguem pelo WhatsApp de vocês, pelo Instagram. Quanto mais você divulgar nas suas redes sociais, mais o nosso trabalho se espalha e quem sabe conseguimos mais gente para contribuir conosco, além de absorvermos todos os estudos toda quarta-feira, onde nós aprendemos aqui
a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, explicação da espiritualidade, crescendo em conhecimento tão importante para a nossa reforma interior. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Quarta-feira próxima, em ponto, às 20 horas, estaremos aqui de novo, a fim de darmos sequência aos nossos estudos. Abraço, obrigado a todos.